Começando mais um Falando na Lata aqui no TV Ágape. E hoje o tema do Falando na Lata é 5 milagres que a ciência tentou explicar, mas nunca conseguiu. Direto do blog ataleia.com. Segue a gente nas redes sociais. E agora tá começando o Falando na Lata. Dando agora um pouco de inglês para você, o site Live Science, se o meu professor de inglês estiver assistindo, listou 10 milagres que desafiam a ciência. E todos esses 10 são milagres cristãos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Cristãos. Milagres cristãos. Inclusive, tem envolvimento com Nossa Senhora. Você sabe que meu coração pulsa da alegria quando fala de mamãe, né, cara? Tá aqui, ó, o blog que tá falando. Você sabe, né? O milagre é uma coisa sobrenatural, uma coisa diferente, fora do comum, fora do normal, que nem a ciência e nem ninguém pode explicar. Simplesmente a fé. A fé pode explicar muita coisa pra você. Então vamos lá? Olha que bonitinho. O primeiro milagre que aconteceu com milhares de pessoas vendo tudo foi o milagre do sol em Fátima. Quem não se lembra desse tempo? Eu não era desse tempo, mas tá lá, né? Em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas, incluindo jornalistas, testemunharam o milagre que tinha sido anunciado pelas as 3 crianças que Nossa Senhora tinha aparecido ao meio-dia. Depois de uma forte chuva que parou, de repente as nuvens se abriram diante dos olhos de todos as nuvens se abriram diante dos olhos de todos Eita! As nuvens se abriram diante dos olhos de todos e o sol surgiu no céu como um disco luminoso opaco. Os céticos tentam atribuir esse evento ao fenômeno atmosférico do parélio, mas sem provas e sem explicar como é que foi que as crianças preveram. O segundo milagre, o sangue de São Januário. São Januário ou São Genaro é italiano. O padroeiro de Nápoles. Ele foi martirizado no século... Eu não sei o que é IV. 4. Bem, São Germano, italiano, ele foi martirizado no século IV e um pouco do seu sangue foi guardado no relicário, devendo estar completamente seco depois de 1700 anos. Você sabe o que é guardar um sangue em 1700 anos? Não é brincadeira, né? E o que acontece todo ano, em 19 de setembro, o sangue se liquefaz diante de milhares de fiéis. A liquefação começou a acontecer depois do terremoto de 1980, que matou mais de 2.500 pessoas em Neápolis. Os cientistas têm muitas teorias sobre o caso, mas até hoje não conseguem explicar o fenômeno. Tá entendendo o que é milagre? Coisa supernatural não, fora do normal, fora do comum. Esse também você deve conhecer, já teve visto muito bem aí algumas fotos. O corpo incorrupto de Santa Bernadette de Lourdes. O corpo de Santa Bernadette de Lourdes, que faleceu em 1879, continua a exposição da Capela de Bernadette, na França, perfeitamente incorrupto. A primeira exumação foi feita em 1909 e os médicos realizaram e ficaram surpresos ao constatar que o corpo não só exalava qualquer odor, como também estava em perfeito estado de conservação. A pele se mostrava macia e consistência quase normal ao ser cortada, o que é inexplicado pelas leis da natureza. O corpo reavaliado em outras 2 ocasiões, com as mesmas constatações de incorruptibilidade milagrosa. Pois é.
Você sabe explicar isso? Se alguém saber me explicar isso, por favor, me fala, tá? O TVH vai na sua casa falar um pouco com você sobre isso, já que você tem explicação sobre isso. A quarta também envolve Nossa Senhora, como a primeira que eu falei. A quarta também tem tudo a ver com ela, porque é com ela. A imagem da Virgem de Guadalupe. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe surgiu em 1531, quando o índio João Diego disse ter visto a Virgem Maria no campo próximo da cidade do México, que prova que ele apresentou seu manto e um tecido feito de fibra de cacto e de qualidade bem pobre, no qual a imagem de Maria teria sido impressa, não com a impressora, gente. Então, se ela não trabalhava com impressora. Depois da aparição, o material foi analisado por diversas ocasiões. Os cientistas que nunca conseguiram determinar como a imagem surgiu ao tecido. Mais impressionante ainda não é uma imagem pintada ou estampada no tecido. Ela simplesmente flutua ligeiramente acima do tecido, igual, sem explicação da perfeita preservação do manto e da imagem mesmo depois de 500 anos. O ícone é exposto na Basílica de Guadalupe, no México. Então, galera, se você está assistindo agora o TV Ágape, a gente vai fazer uma matéria especial lá no México. Não, a gente não vai porque a gente é pobre e a gente é humilde, tá? Desculpe. Vamos lá. E o quinto, esse último que eu vou falar pra você é sem explicação nenhuma, tá? O Santo Sudário. Provavelmente é a relíquia mais famosa da história, o Sudário de Turim. Não é considerado caso um milagre, mas propriamente dito, nenhuma explicação conseguiu até hoje sobre o Santo Sudário. Trata-se simplesmente de um tecido que teria sido envolvido no corpo de Jesus no sepulcro. A imagem impressa no sudário seria, portanto, do seu corpo. Exaustivamente analisando e estudado por volumosas quantidades de cientistas do sudário, apresenta ser mesmo fenômeno do manto com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então você já dá para perceber que há uma semelhança entre a imagem lá de Guadalupe com os índios e Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nesse santo aqui, no Santo Sudário, né? As tentativas de reproduzir a impressão que nunca deram certo até hoje se explicam de forma da imagem gerada no sudário, que aparece provavelmente que ela tinha sido impressa mediante a radiação de uma luz poderosa, originada pelo próprio corpo que ficou impresso. Para os fiéis trata-se de uma prova, que a ressurreição de Cristo, a datação da relíquia também, a controvérsia de alguns exames que situam a sua origem na Idade Média. Eu fico até abismado, né? Tá vendo como Deus, Jesus é o cara, tá? Jesus é o cara. Tá aí. 5 milagres que você não consegue explicar. Se você já é cientista, eu acho que você não é, né? Ninguém aqui. Então esse foi o Falando na Lata. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Ágape na TV, youtube.com/Ágape na TV. Você pode rever todos os Falando na Lata, playlist do dia, etc. Então a gente se vê no próximo programa. Fui!